interessante que Mateus capítulo 19, quando você vai ler, fala que algumas pessoas nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos para poder trabalhar no palácio. Mas a Bíblia diz também que alguns se fizeram eunucos por causa do reino. E um eunuco, quando ele era feito eunuco, ele era castrado para que ele não tivesse relações sexuais com as rainhas. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele tem um filho na fé chamado Timóteo. Preste atenção aqui em mim, por favor. A Bíblia diz que tem um momento em que Paulo, ele toca nas partes íntimas de Timóteo e ele circuncida Timóteo. Paulo, ele não castra Timóteo, mas ele circuncida Timóteo para que Timóteo pudesse frutificar. Um verdadeiro pai, ele não castra o filho, mas ele circuncida o filho para que o filho possa frutificar, se possível mais do que ele. O desejo do meu coração é que cada um de vocês seja circuncidado pelo Espírito Santo nessa noite. Que cada um de vocês receba um toque, talvez não na parte íntima, mas principalmente no coração. O desejo da minha vida é que você possa ser circuncidado essa noite no coração. Que você receba um toque diferente nesse dia, para que você vá e dê muitos frutos, para que os teus frutos permaneçam. Porque quem ganha com tudo isso é o reino dos céus. Eu quero essa noite compartilhar algo contigo que Deus colocou no meu coração. Tem o tema aí? Manifestando a glória. Abra sua Bíblia em João capítulo 9, por favor. Glórias a Jesus. João capítulo 9 diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Cego de? Vamos lá. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou o quê? Enquanto estou no mundo, sou... Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos neste dia. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, eu sei que tu estás aqui. A minha oração junto com o teu povo é que tu se manifeste. Abre o nosso entendimento, nos traga um espírito de sabedoria e de conhecimento. Nos ajuda a enxergar coisas que não enxergamos. Aquele cego era de nascença. Todos aqui, ou talvez todos, enxergamos. Mas nós queremos de fato ver aquilo que muitos não veem. Fala conosco nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor.
Deixa o versículo 1. Interessante que, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. 2. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quando eu meditava nesse texto, eu já li algumas vezes, até preguei sobre ele aqui, mas dessa vez Deus me fez enxergar de uma outra forma. Os discípulos, quando passam, é interessante a gente lembrar e saber no capítulo 8 o que tinha acontecido com Jesus. Jesus, no capítulo 8, a Bíblia diz que ele se encontra com um grupo de fariseus e ele começa a falar quem ele é. Primeiro ele cura uma mulher adúltera, ele perdoa a mulher adúltera. Depois ele se encontra com um grupo de fariseus, ele começa ali uma conversa dizendo que ele e o pai são um só. Ele chega ao ponto de dizer que Abraão havia visto o seu dia. E aí os caras começam a dizer: esse cara está com demônio. Como é que Abraão viu o seu dia que tu não tem nem 50 anos? E Abraão, nosso pai, já morreu. Então começa uma discussão ali, Jesus querendo mostrar para eles quem ele era. E eles começam a dizer que Jesus tem demônio, que Jesus está mentindo. Jesus começa a dizer para eles que ele só fala aquilo que o pai manda ele falar. E ele só confirma aquilo que o pai manda ele confirmar. Ele chega a ponto de dizer que para que haja uma verdade tem que ter na presença de 2 testemunhas. Ele é uma e o pai é a outra. Mas as pessoas não entendem muito bem aquele diálogo. E Jesus no final ele encerra aquela conversa toda e agora ele está passando com os discípulos. E quando ele está passando com os discípulos, a gente chega nesse momento em que os discípulos, eles veem um homem, né? Jesus passa por um lugar e vê um homem cego de nascença. Então, esse homem ele não ficou cego. Esse homem, ele em algum momento, ele não teve um problema na visão, mas ele já nasceu cego. Repete comigo: já nasceu cego. Então ele já nasceu sem ver. Aquele homem, ele não sabia o que era ver. Aquele homem, ele estava acostumado a viver daquele jeito. Então quando os discípulos passam, os discípulos começam a perguntar: Jesus, quem pecou, este ou seu pai, para que nascesse cego? Na verdade, os discípulos deveriam perguntar para Jesus o seguinte: Jesus, por que você não cura esse homem? Ou Jesus, por que tal curar esse homem? Eles não estavam preocupados com a cura daquele homem, mas eles estavam preocupados com a origem do pecado daquele homem. Eles estavam preocupados, na verdade, com a origem do problema daquele homem. Eles estavam muito mais questionando Jesus pela situação em que aquele homem vivia, do que propriamente clamando para que Jesus fizesse aquilo que aquele homem precisava. E quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falava muito claro ao meu coração que assim somos nós nos dias de hoje. Muitas vezes questionamos muitas coisas, ao invés de clamarmos para que a presença e a vitória do Senhor venha sobre a vida de outros. Muitas vezes nós questionamos e perguntamos: por que o irmão está vivendo dessa forma? Às vezes vemos uma pessoa passando necessidade e questionamos, talvez não com os outros, mas dentro de nós: esse irmão está passando por isso porque talvez ele possa estar em pecado. O irmão está passando por isso porque provavelmente ele administrou mal o dinheiro. O irmão está passando por isso. Não importa qual o motivo, o que importa é que muitas vezes questionamos para saber o porquê os nossos irmãos. Então, esses discípulos, eles não estavam entendendo o porquê que eles haviam sido chamados por Jesus. Eles não foram chamados para questionar o problema dos outros, eles foram chamados para poder resolver o problema dos outros. Eles não foram chamados para poder entender o porquê que as pessoas estavam vivendo aquilo, mas eles foram chamados por Jesus para passar pelos ambientes e transformar os lugares onde eles passavam. Mas eles ainda eram imaturos, eles ainda não entendiam muito bem o porquê eles haviam sido chamados. E eles perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse assim? Aí Jesus dá uma resposta muito linda. Ele diz: olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória do Pai sobre a vida deles, sobre a vida dele. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: na verdade não foi nem ele nem os pais, mas foi para que nós estivéssemos aqui hoje nesse momento, para que vocês possam ver aquilo que o Pai veio fazer através de mim. Na verdade, esse momento já estava preparado pelo Pai para que nós estivéssemos aqui hoje. Eu não sei se você acredita nisso, mas esse momento já estava preparado por Deus hoje. Esse momento já estava preparado. Ele já sabia que nós estaríamos aqui neste dia, né? A Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então Ele sabe todas as coisas. Nada foge do controle dele. Então, até na hora de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que Ele sabe exatamente aquilo que nós vamos falar. Antes das palavras chegarem aos nossos lábios, a Bíblia diz que Ele já sabe.
Então esse é o nosso Deus. E esse nosso Deus, ele diz que, esse texto diz que quando os discípulos passam com Jesus, eles percebem um homem cego. Jesus diz que não foi ele, nem os pais que pecaram, mas para que se manifestasse a glória na vida dele. E Jesus, é interessante que Jesus, quando você vai ler a Bíblia, Jesus já curou cego, quando ele pergunta assim: o que tu queres que eu te faça? Que eu volte a ver. Então tá bom, que seja feita a tua vontade. Jesus toca na vista, mas Jesus agora ele resolve fazer algo diferente. Ele resolve cuspir no chão. A Bíblia diz que ele faz um lodo. Ele cospe no chão, ele faz um lodo e ele coloca de volta na vista do cego. E eu não sei se você crê dessa forma, mas eu creio que o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos é o seguinte: olha, esse homem ele já nasceu cego, mas para que ele possa começar a enxergar, é necessário que ele volte para a origem dele. É necessário, porque a Bíblia diz lá em Gênesis que o homem, ele foi formado no pó da terra. Então o que Jesus estava dizendo para aquele discípulo é o seguinte: olha, eu vou voltar na origem, eu vou pegar o pó da terra, eu vou cuspir, eu vou fazer um lodo, eu vou trazer de volta a origem dele para dentro dele. Porque se eu trouxer a origem dele, ele na verdade, ele que nasceu cego, ele não era para nascer cego. Porque quando a origem de Deus está implantada dentro de nós, aquilo que aparentemente seria uma cegueira, nós começamos a enxergar. Você está comigo aí? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou mostrar para vocês que eu vou trazer a origem dele para dentro dele. Eu vou pegar e vou trazer esse cego, não no mundo físico, mas no mundo espiritual. Eu vou trazer ele lá no começo, onde tudo começou. Porque tudo começou através do pó. Então é através do pó. Eu vou cuspir no pó, e através do pó eu vou fazer um lodo e vou enfiar na vista do cego. E ele ainda diz o seguinte: vai lá agora e se lava no tanque de Siloé, que significa enviado. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou levar você de volta para a origem, através do enviado que sou eu. Você está comigo aí? O que eu quero trazer para você nessa noite é que nós só vamos enxergar, grava isso no seu coração, nós só vamos enxergar aquilo que Jesus enxerga, mas nós só vamos enxergar se nós voltarmos à nossa origem, que é voltar à essência aonde nós fomos formados por Deus. A Bíblia diz que o pecado, no decorrer da nossa caminhada, ele nos deformou. E é triste dizer isso, mas todos nós, a começar deste altar, todos nós somos deformados em Deus. Para que nós possamos trazer de volta a origem de Deus em nós, é necessário que nós possamos buscar o enviado. Para que o enviado nos leve até o tanque de Siloé, para que nós possamos lavar as nossas vistas e começar a enxergar aquilo que nós não enxergávamos. O que eu quero dizer para você essa noite é que tem coisas que você não enxerga, que muitas vezes está do teu lado e é a solução do teu problema, e você está buscando em outro lugar que não tem nada a ver contigo. Você ainda está aí comigo? O que eu quero te dizer nessa noite é que muitas vezes nós buscamos a solução do nosso problema em coisas muito distantes, em pessoas que não têm nada a ver com o nosso propósito, quando na verdade a solução do nosso problema, eu queria que você olhasse para dentro de você, está dentro de você, está dentro da sua origem. Quando você olha para dentro de você e você vai lá na tua origem e você percebe quem você é, da onde você foi formado, todos os problemas que você está vivendo hoje é questão de você lavar os teus olhos para que você comece a enxergar aquilo que você não está enxergando, que você comece a ver aquilo que você não está vendo. Você está aí? Olha que coisa interessante, a Bíblia nos diz que Salomão, quando ele começa o seu ministério, pega isso no teu coração. Salomão, quando ele começa o seu ministério, está escrito na tua Bíblia, que ele sacrifica 1000 bois para Deus. É o que está escrito. Ele vai inaugurar o templo, ele sacrifica 1000 bois para Deus. Quando a gente começa a ler as escrituras sobre a vida de Salomão, a Bíblia diz que Salomão termina a sua vida com 1000 mulheres. Um homem que começa a sacrificar 1000 bois, pastor Reinaldo, agora ele termina a sua vida com 1000 mulheres. Pastor, o que isso tem a ver? Eu quero dizer nessa noite que muitas vezes nós temos trocado os prazeres, ou melhor, temos trocado o sacrifício pelos prazeres da vida. Muitas vezes nós temos deixado de sacrificar o que o Senhor nos chamou para sacrificar, para vivermos os prazeres. Salomão agora, primeiro ele começa sacrificando boi, agora no final ele começa tendo prazer com mulheres. Você está aí comigo? Enquanto nós não sacrificarmos dentro de nós, eu falei isso domingo passado, e a palavra de domingo passado ainda continua queimando no meu ser. Enquanto nós não sacrificarmos aquilo que o Senhor nos chamou para sacrificar, nós não conseguiremos enxergar aquilo que Ele nos chamou para ver.
Aquele homem, ele era cego de nascença, ele não conseguia ver. Mas o propósito de Jesus ali não era trazer qual era o problema dele, mas sim a solução para aquilo que ele estava vivendo. Muitas vezes nós queremos perguntar o porquê que nós estamos vivendo isso, porquê que nós estamos vivendo aquilo, porquê isso aconteceu comigo. Não é o porquê, mas sim o para quê. Nós não precisamos perguntar o porquê, mas sim para quê, porque tudo nessa vida tem um propósito. Até o momento em que você está vivendo hoje, isso é um propósito de Deus para levar você a um lugar onde você não imagina. Davi, eu falei hoje lá na reunião, Davi só foi Davi por causa de Golias. Davi, ele só conseguiu ser o grande rei porque ele teve um desafio muito grande que foi chamado Golias. Se Davi não tivesse vencido Golias, Davi não teria tido a oportunidade de estar diante de Saul. Mas interessante que quando Davi ele mata Golias, agora ele está junto com Saul. Eles voltam da batalha, as mulheres começam a cantar. Saul venceu milhares, Davi venceu dezenas de milhares. Você não vê o coração de Davi ficar todo cheio de pompa, você não vê Davi ficar todo metido. Davi sabia que ele havia sido chamado para trabalhar no palácio. Ele, quando vai matar Golias, as pessoas não disseram para ele que ele seria rei, apesar de ter sido ungido rei pelo profeta Samuel antes. Mas Davi sabia que a recompensa da morte de Golias era morar no palácio, casar com a filha do rei e a sua casa ficar isenta de impostos. Então Davi, quando ele está na posição de segundo no palácio, ou melhor, de terceiro, porque segundo era Jonatas, quando ele está na posição de terceiro no palácio, você não vê ele lutar por posição. O que eu quero te dizer nessa noite é que você vai ver que Davi, ele não fica tentando enxergar aquilo que ele não estava enxergando. Pelo contrário, Davi sabia exatamente qual era a visão de Deus na sua vida. E por saber a visão de Deus na sua vida, Davi simplesmente cumpre o papel para o qual ele foi chamado naquele momento. Muitas vezes nós queremos estar em lugares num momento completamente diferente do que Deus tem para nós. Às vezes Deus te chama para uma posição, mas não nesse momento. Deus primeiro quer te preparar para depois te levar a um lugar alto. Deus nunca vai te colocar num lugar onde você vai ser vergonha. Deus nunca vai te levar a um lugar onde você não vai poder responder à altura aquilo que Ele espera de você. Deus sempre primeiro vai trabalhar no teu coração, no teu caráter, vai preparar você para que quando você puder estar diante do lugar onde Ele te chamou para estar, você possa cumprir com exatidão aquilo que Ele te chamou. Porque Deus tem prazer que o nome dEle venha a ser exaltado através da tua vida. Você ainda está aí comigo? Então agora, esse cego ele já não é mais cego, ele começa a ver. Aí as pessoas começam a comentar: mas esse não é aquele que mendigava? Eu acho que é ele. Será que é ele? Não, não é. Eu acho que é. Aí vão perguntar para ele, ele falou assim: sou eu. Sou eu. Esse texto é grande, se você continuar lendo em casa, a Bíblia diz que agora os fariseus, eles começam a perguntar como é que Jesus curou ele no sábado. Porque não era certo curar no sábado, não podia se curar no sábado, por causa do Shabat. Não podia fazer milagre no sábado. E agora eles estão preocupados que Jesus curou o camarada no sábado. Então, na verdade, eles não estavam preocupados, ou melhor, eles não estavam felizes com a cura daquele homem, mas eles estavam preocupados porque Jesus quebrou um protocolo. E eu quero te falar mais uma coisa nessa noite: Jesus é especialista em quebrar protocolo, sabia? Muitas vezes a gente vai ver Jesus agindo numa cura de uma forma, muitas vezes a gente vai ver Jesus agindo de uma outra forma, muitas vezes a gente vai ver Jesus agindo, outras vezes a gente vai ver Jesus não agindo. Jesus, ele não tem uma receita exata do que ele vai ou não fazer, porque se ele tivesse uma receita exata, aí a gente ia começar a fazer tudo da forma certa, e aí a gente ia perceber que as coisas só estão acontecendo porque é a forma como a gente faz e não a glória que ele derrama. Então ele não tem uma receita, para que a gente entenda sempre que não tem a ver com a forma como a gente faz, mas sim a manifestação do poder que desce. Jesus, ele é tão lindo que ele te ensina e me ensina que se nós fizermos aquilo, a mesma coisa, diversas vezes, vamos ter resultados diferentes. Jesus nos ensina que a única coisa que nós precisamos é crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então aquele cego agora ele está vendo, e agora começa uma discussão. Aí na tua casa você lê, o texto é grande como eu falei.
Aí agora eles vão até os pais daquele cego. Aqueles homens já não estão mais satisfeitos de falar com o cego. Primeiro, agora eles vão até os pais do cego. Aí eles começam a perguntar: é verdade que ele nasceu já cego? Aí o pai fala assim: nasceu cego. Mas é verdade mesmo? É verdade, ele nasceu cego. Mas quem foi que curou ele? Aí o pai fala assim: cara, por que vocês não perguntam para ele que é maior? Por que vocês vêm perguntar para mim? Trata direto com ele, pergunta para ele. Aí eles vão lá de novo no camarada. Aí ele fala assim: mas quem é esse cara? Como é que ele fez? Eles começam a fazer um monte de perguntas. Ele fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei como ele é. Eu não sei como ele fez. A única coisa que eu sei te dizer é o seguinte: eu era cego e agora eu vejo. Vão ter coisas que eu e você não vamos saber explicar. Como é que Jesus fez isso na nossa vida? Eu não sei explicar. Pastor, como é que você é pastor? Eu não sei explicar. Eu só sei dizer que agora eu sou pastor. Os meus amigos da antiga, quando me veem, falam assim: eu não acredito. Eu falei: eu também não acredito. Eu também não acredito. Mas eu só sei dizer que agora eu sou pastor. Porque não tem a ver com a forma como eu faço, mas tem a forma como ele trabalha. Não tem a ver com o desempenho que a gente tem, mas tem a ver com a misericórdia que ele exerce sobre nós. Você consegue entender? Deus ele tem a sua forma peculiar de trabalhar na tua e na minha vida. Ele usa as coisas loucas desse mundo, diz a Bíblia, para confundir os sábios. Ele usa as coisas que não são para confundir aqueles que se acham. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele tem prazer em colocar confusão na mente do crente. Sabia? Ele tem prazer em colocar essa confusão na mente do crente. A gente muitas vezes pergunta: mas por quê? Eu estava lá em Antônio João, aí teve um momento que a gente começou a orar, e aí eu comecei a orar por uma índia, uma senhora. Eu comecei a orar por ela e no final ela começou a falar em Guarani com a outra mulher, e ela começou a dizer que ela estava curada, que ela não tinha mais dor. Pastor, como é que Jesus fez? Eu não sei te dizer como é que ele fez, mas eu tenho que te garantir que ele fez. Ela disse que ela não conseguia se movimentar direito, e ela começava a baixar e levantar de uma forma que ela nunca tinha feito. Porque quando Jesus quer fazer, não existe uma regra, não existe uma fórmula. Ele, quando quer fazer, ele faz. E ele faz para que o nome dele seja exaltado no meio do corpo de Cristo. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que muitas vezes eu e você chegamos a esta casa e nós conseguimos ver com os nossos olhos aquilo que nós estamos enxergando, mas nós muitas vezes não conseguimos ver aquilo que Jesus quer nos mostrar. Muito mais do que você ver quem está à sua frente, é você enxergar o que o mundo espiritual está querendo te revelar. Jesus está querendo mostrar para mim e para você nesses dias. Se a gente parar para refletir, as últimas mensagens, hoje de manhã o Souza trouxe uma palavra aqui poderosíssima, e ele falava sobre a figueira no meio da videira. As últimas mensagens que o Senhor tem trazido a este altar têm sido mensagens de encorajamento, mensagens de poder de Deus, de manifestação da sua glória. Eu tenho orado ao Senhor nesses dias, eu tenho falado com vocês que a minha oração é que o Senhor possa aprofundar as nossas raízes, que o Senhor possa nos revelar segredos que muitas vezes nós não entendemos. Os segredos são revelados somente para os íntimos. Deus não tem preferência, mas Ele tem íntimos. Aqueles que vão buscar Ele nas madrugadas, a tua Bíblia está escrito que se buscar Ele de madrugada, Ele vai te trazer revelação que você não imagina. Me busque de madrugada e de madrugada me achareis. Pode ler a tua Bíblia, tem centenas de versículos falando sobre a madrugada. Mas pastor, de madrugada eu estou cansado. É verdade, eu também estou. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço. Se você quer ver a manifestação do poder de Deus, é necessário que você se esforce. Deus não trabalha com preguiçoso. A Bíblia chega ao ponto de dizer: ô preguiçoso, vai aprender com a formiguinha. Deus trabalha com homens e mulheres que queiram ter uma transformação de vida. Homens e mulheres que muitas vezes, quando passam diante da sociedade, todos acham que eles enxergam, mas eles não conseguem ver. Eles andam no meio da multidão, as pessoas: oi, tudo bem? Opa, tudo bem. Ele fala com todo mundo, mas ele não consegue ver aquilo que Deus quer manifestar na sua vida. Existe algo muito precioso que o Senhor quer revelar para você e para mim nesses dias. Quinta-feira eu trouxe uma mensagem aqui, eu passei um vídeo para o pessoal, eles ficaram chocados. Eu passei um vídeo aqui de 2 homens, dizendo que agora o outro era pet dele. Dá a patinha, e o cara com a máscara de cachorro dando a patinha. O mundo está de cabeça para baixo. As pessoas estão loucas.
O mundo está literalmente sendo consumido por um poder maligno. As pessoas estão com as suas mentes cauterizadas, elas não sabem nem quem elas são. Isso chama-se identidade. Quem não tem uma identidade definida dentro de si é chamado por qualquer coisa. Quem não tem uma paternidade definida dentro de si, qualquer pessoa que pega na mão carrega. Se nós como igreja não entendermos, não conhecermos quem é o nosso Pai, não soubermos de verdade quem somos nós nele, qualquer tipo de pessoa vai nos enganar. Aí a gente muitas vezes coloca na conta do diabo. Muitas vezes o diabo está até batendo palmo dizendo: cara, eu nunca pensei nisso. Enganou até a mim. Porque o mundo está de cabeça para baixo. As pessoas estão completamente longe de Deus. Elas buscam a Deus, mas elas na verdade nem sabem aonde estão buscando. As pessoas querem ver Deus, mas elas não sabem como se chegar a Ele. As pessoas querem ter experiências com Deus, e quando alguém diz: olha, vamos no lugar tal, porque lá tem a manifestação do poder de Deus, você vai lá porque alguém disse para você que tem manifestação lá. Deixa eu te dizer uma coisa: a manifestação de Deus pode acontecer na tua casa, dentro do teu carro, dentro do teu quarto. A manifestação do poder de Deus não está dentro de um lugar, mas está dentro de um ambiente onde nós consagramos e trazemos à existência aquilo que não existe. A manifestação do poder de Deus, ela acontece num ambiente onde há reverência, onde há entrega, onde há sinceridade no coração. A gente vai ler a Bíblia, os profetas. Deus chama um homem chamado Oséias para casar com uma prostituta. Naquela época, um profeta se casando com uma prostituta, o que é isso? Que vergonha é essa? Vergonha para mim e para você, que só enxergamos, mas não vemos com os olhos espirituais. Porque quem vê com os olhos espirituais percebe que aquilo nada mais é do que uma maneira de Deus falar com o povo, porque o povo não estava enxergando, não estava ouvindo aquilo que Deus queria dizer. Então Deus usa um profeta para se manifestar, para se ter uma relação íntima com uma prostituta, e Deus revela para o povo: ei, essa prostituta são vocês, povo de Israel. E quando a gente lê aquilo, a gente fala: uau, isso aconteceu há muitos anos atrás. Desculpa ser sincero com você, mas continua acontecendo nos dias de hoje. Uma noiva linda, adornada de branco, muitas vezes troca o seu noivo para se prostituir com qualquer pessoa. Você ainda está aí comigo? Porque a gente não consegue ver. A gente não consegue ver aquilo que está muito claro aos nossos olhos. Há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele foi para uma cruz do Calvário, se entregou por mim e por você, para que eu e você fizéssemos uma única coisa. Ele não pediu nada, ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada. Ele só pediu o seguinte: ei, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração, eu só quero o teu coração. Eu só quero sinceridade no nosso relacionamento. Eu só quero ter uma aliança contigo. Se nós tivermos uma aliança verdadeira, filho meu, me pede as nações da terra e eu te darei. Me pede tudo que você quiser, eu vou te entregar. Eu só preciso de uma coisa: eu só quero o teu coração. Eu não quero o teu dinheiro, eu não quero tua casa, eu não quero nada. Por isso muitas vezes a gente escuta: ei, vamos queimar a nossa casa, vamos queimar o nosso carro. Isso é mentira do Satanás. Vamos queimar o nosso coração. Porque quando a gente queima o nosso coração, a gente queima todo o nosso ser. E quando ele tem o nosso coração, aquilo que aparentemente é nosso, que no fundo é dele, ele simplesmente dobra aquilo que ele nos deu. Você ainda está comigo aí? Glorifica o Senhor. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 13, coloca para mim. Jesus está aqui. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Elias se encontra com uma viúva de Sarepta. Deus disse para ele o seguinte: ei, eu vou te apresentar uma mulher que vai te sustentar. Elias está crente que vai andar e vai encontrar uma mulher milionária. Elias falou: pô, Deus falou, então vai acontecer.
Essa mulher deve morar num palácio. Deve ter uns 2.000 funcionários. Essa mulher deve ser a mulher que manda na cidade. Elias vai lá. Quando Elias está entrando na cidade, está escrito isso na tua Bíblia. Elias está entrando na cidade. Essa mulher está catando galho no chão. Nos dias de hoje, talvez nós pensássemos até que ela é uma moradora de rua. Ela estava pegando galho no chão. Naquela época tinha falta de água. Elias vira para ela e fala assim: ei, você pode me dar um pouco d'água? Tinha falta de água. Aquela mulher olha para ele e fala assim: eu vou pegar. Ela vira as costas e ela vai buscar água. Elias, abusado, fala assim: deixa eu te pedir mais uma coisa. Faz um bolo para mim. Aí ela para, olha para trás e fala assim: você não está entendendo, meu senhor. Eu estou pegando esses galhos. Eu vou tacar fogo neles ali agora. Eu vou fazer uma fogueirinha. Eu tenho só um negocinho, um pouquinho lá em casa. Eu tenho um pouquinho só de farinha. Eu vou fazer só um bolinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Nossa última refeição. Aí Elias fala assim: não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Realmente, faz conforme você disse, para você e para o teu filho. Mas antes de fazer para ele, faz para mim primeiro. Que Elias estava dizendo o seguinte: antes de você fazer alguma coisa para você, faz primeiro para o Senhor. Ah, mas eu vou fazer para mim. Faz conforme a tua palavra. Mas antes de fazer para você primeiro, faz primeiro para Ele. Porque doar do que te sobra é fácil. Mas doar do que te falta são só para os verdadeiros. Quando está tudo sobrando, é fácil doar. Mas quando está tudo faltando, é muito difícil. Mas a mulher vira para ele e fala assim: traz para fora, depois farás para ti e para teu filho. 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a... Estava escasso, não chovia já há muito tempo. Uma seca tremenda. E aí o profeta fala assim: faz primeiro para mim, porque enquanto faltar água, não vai faltar alimento para você. E eu quero ser profeta nessa noite. Pode o Brasil viver a maior crise que existir. Pode o Brasil tá sendo levado para um lugar onde não é o lugar bom. Deixa eu te dizer uma coisa: não vai faltar na tua casa, não vai faltar na tua vida, não vai faltar na vida dos teus, porque a Bíblia diz que Ele guarda a vida daqueles que são fiéis a Ele. Pode faltar na vida de qualquer pessoa, mas na tua vida e na minha vida não vai faltar. Porque Ele não está buscando qualquer pessoa, Ele está buscando os verdadeiros, que antes de comer o seu bolo, entende que primeiro é para Ele. Se essa palavra é para você, se eu fosse você, eu glorificava o Senhor. É tempo de nós começarmos a ver. A Bíblia diz que Elias depois de matar os profetas de Baal, ele fala assim para o seu moço: eu vou orar aqui. A Bíblia diz que ele fica com o joelho no chão, ele coloca a cabeça no meio das pernas, ele fala assim: eu vou orar. Vai lá e vê se está vindo alguma coisa. O cara vai lá, ele ora, o cara vai lá ver, não vê nada. Ele fala assim: volta lá de novo que eu vou continuar orando. O cara vai lá de novo, a segunda vez, não vê nada. A terceira vez, vai lá agora e vê. Não vejo nada. Na sétima vez, ele fala assim: vai lá agora e vê. A Bíblia diz que o cara volta. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem.
Porque muitas vezes as pessoas não vão ver aquilo que nós estamos vendo. Elas vão precisar ir 7 vezes para ver aquilo que nós já vemos desde antes da fundação do mundo. Você está comigo aí ou não? Tem coisas que Deus vai mostrar para você e que muitos não vão ver. Tem coisas que Deus vai te revelar e quando você compartilhar com alguém, esse alguém não vai ver. Por isso, quando eu falei com você sobre o tempo, eu consigo ver. Porque não é porque eu sou profeta, não é porque eu sou ungido, não. Porque Deus falou comigo, Ele me mostrou o que Ele vai fazer. E eu preciso que você entenda nessa noite que Ele vai fazer. Se não for através de você, se não for através de mim, Ele vai fazer através de alguém. Porque Ele disse que vai fazer. E tudo que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Ele não mente. Ele vai fazer. Ele vai fazer. É prazer dele fazer. E essa casa que a gente está vendo aqui no mapa, será chamada casa de oração. Será chamada casa de oração. Pessoas virão de outros lugares para poder ver o que vai acontecer ali. Eu creio nisso. Eu tomo posse disso. O meu pastor Luiz Hermínio, ele falou que uma vez, há muitos anos atrás, ele chegava na igreja. Ele estava entrando na igreja lá em Itajaí, pastor Douglas. Lá em Itajaí, um lugarzinho simples. Ele falou que chegou na igreja, uma irmã falou assim: pastor, eu preciso te falar algo. Eu estava entrando aqui na igreja e Deus me deu uma visão. Eu via muitos helicópteros, muitos aviões descendo aqui em Itajaí. E muitas pessoas vindo para a igreja. Isso há muitos anos atrás. Ele falou assim: minha irmã, eu recebo essa palavra. Ele falou assim: eu creio, eu tomo posse dessa palavra. Quando ele compartilhava isso com os outros, as pessoas achavam que ele era louco. Sabe o que acontece hoje? Alguns anos passados, sabe o que acontece hoje? O Brasil inteiro, grava isso no seu coração, o Brasil inteiro vai para Itajaí para poder assistir uma pregação de café com pastores. O Brasil inteiro vai para Itajaí para poder beber daquela fonte. Porque lá atrás ele viu o que ninguém tinha visto. Se ele contasse para alguém, muitas pessoas vão falar: é muito prepotente. Porque quando a pessoa não vê o que você vê, alguém vai sempre dar algum significado àquilo que você está vendo. E deixa eu te dizer mais uma coisa: não se importe com aquilo que vão falar. Simplesmente fique agarrado àquilo que você vê. Se Deus te deu uma visão que vai fazer, agarre e não deixe nada roubar a visão do teu coração. A fé é o firmamento daquilo que você não vê e a convicção de fatos que se esperam. A fé é algo que você não consegue expressar, mas é algo que você consegue viver. A fé é a única coisa que pode mudar céu e terra. A fé é a única coisa que pode tirar você do teu lugar e te levar para um outro lugar. Somente a fé. Eu sou um homem de fé. Eu acredito nas coisas. Tudo na minha vida até hoje, tudo na minha vida que eu sonhei, tudo que eu sonhei, Deus fez até hoje. E o que não fez é porque eu ainda estou sonhando, Ele vai fazer. Eu não deixo ninguém dizer para mim que não vai acontecer. Quando alguém chega perto de mim e diz assim: não vai acontecer, eu falo assim: sai daqui, Satanás. É porque às vezes a gente se confunde, a gente acha que Satanás é só aqueles que são do diabo. Mas a Bíblia diz que até Pedro, que era discípulo, Jesus disse para ele assim: ei, arreda de Satanás. Muitas vezes tem pessoas que andam do nosso lado, que são de Deus, que são usadas pelo diabo, para tentar roubar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Pega essa palavra no teu coração. Muitas vezes tem pessoas que andam do teu lado, que é tanto de Deus quanto você, mas muitas vezes ela, por não ver aquilo que você está vendo, ela tenta apagar aquilo que Deus colocou no teu coração e que disse que vai fazer. Então se Ele disse que vai fazer, fica firme que Ele vai fazer. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Ele diz que está procurando um homem só para se colocar na brecha. E não encontrou ninguém. Que eu e você possamos ser a igreja que Jesus tanto busca nesses dias. Porque deixa eu te dizer uma coisa, não sei se você crê nisso, Jesus está buscando uma igreja. E não uma igreja física, eu estou falando de um templo, eu e você. Jesus está buscando a verdadeira igreja para Ele poder habitar e fazer os milagres, prodígios e maravilhas. Ele está procurando pessoas que acreditem naquilo que Ele pode fazer. Eu falo de Jesus, eu choro. Porque eu sei que Ele vai fazer. Jesus quer curar enfermos, Jesus quer curar o paralítico. Jesus quer fazer milagres, prodígios e maravilhas. Pastor, por que Ele ainda não fez? Porque ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo, Ele vai fazer. Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. E qual é o tempo, pastor? Eu não sei, se eu soubesse eu te falava agora.
mas eu sei que Ele vai fazer. Talvez se Ele fizer agora, talvez nosso coração se encha de ego. Talvez se Ele fizer agora, a gente comece a achar que nós somos diferentes dos outros. Eu não sei, mas eu só quero te pedir uma coisa. Continua orando, porque vai chegar um tempo que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele fez antigamente, Ele vai continuar fazendo. Muitos homens receberam um toque do Espírito, foram usados por Deus, só que infelizmente no meio do caminho se permitiram se corromper com o dom que receberam. Muitos homens receberam um toque diferente e começaram a ser usados, só que no final eles já estipulavam quanto eles iam receber, quantas pessoas tinham para poder assistir o culto, porque eles agora não podiam mais pregar para 10 pessoas. Ele quer continuar fazendo. Ele só quer que o nosso coração nunca se perca. Ele só vai dar para a gente quando nós estivermos preparados para receber. Eu acredito tanto nisso. Esses dias eu tenho falado com o pastor lá do Rio Grande do Sul, o pastor Léo Queiroz. Eu falei para ele, cara, eu queria estar contigo. Aí ele falou, vamos marcar, pastor. A gente está tentando marcar aí para se encontrar. Ele manda mensagem para mim sempre, dizendo, pastor, hoje nós distribuímos 300 quentinhas. Hoje nós distribuímos 200. E eu estava no meu carro no outro dia e eu falei, cara, esse cara perdeu tudo. Ele está preocupado em fazer quentinha para dar para quem tem menos que ele. Tem pessoas que veem o que nós não vemos. Tem pessoas que estão enxergando coisas que nós não estamos enxergando. O desejo do meu coração é que vai chegar um dia que a gente vai entrar por essas portas. A gente pode até entrar com o celular, mas o celular não vai fazer mais parte da nossa vida naquele momento. A gente vai entrar com tanta reverência nesse lugar. Cada um de vocês vai ajoelhar no canto aí, na cadeira, e vai começar a orar e vai falar, Senhor, faz alguma coisa diferente hoje. Sabe por que lá na África tem muitos milagres? Eu seguia um homem que ele morreu, chamado Reinhard Bonke. Ele é um alemão. Ele fazia cruzada lá na África. Pesquisa na internet. Acredite se quiser, 2,5 milhões de pessoas. Consegue imaginar 2 milhões de pessoas, 2,5 milhões de pessoas, assim, um mar de gente, caixa de som espalhada em tudo que é lado. E ele começava a pregar. E daqui a pouco as pessoas que chegavam lá em cadeira de roda, entra na internet, Reinhard Bonke. As pessoas pegavam a cadeira de roda e começavam a levantar. Um monte de muleta sendo levada no altar. As pessoas sendo curadas. Teve um dia que ele estava pregando. Entra na internet. Ele estava pregando. Pegaram um morto, botaram atrás do altar e começaram a orar pelo morto. O cara estava morto há 3 dias. Começaram a orar pelo morto. E ele pregando. E o poder que estava sobre a vida dele, o morto voltou à vida. Não sei se você crê nisso. Sabe por que isso acontecia e acontece até hoje na África? Não é porque o pregador é bom. É porque o povo da África, eles preparam um ambiente de glória. Eles acreditam tanto no milagre, que eles sabem que aquilo ali é tudo que eles têm na vida. Então eles vão para lá com a certeza de que vai acontecer alguma coisa. A gente quer ver a manifestação do poder de Deus, mas a gente não prepara o ambiente. A gente conversa muito,
A gente está no meio do culto, a gente está mexendo no Instagram. A gente está mexendo no celular, porque a gente quer ver quem é que está mandando mensagem para a gente, que é mais importante que a mensagem, do que a palavra. O dia que a igreja preparar o ambiente. O Senhor tem falado isso comigo tanto. Filho, o dia que o ambiente estiver preparado, eu vou fazer coisas que eles nunca viram na vida. Eu vou fazer tantas coisas no meio deles, filhos, que eles vão ficar assustados com tantos milagres que eles vão ver. Feche os olhos, por favor. Deus, aquele homem era cego. Ele não pecou, nem o seu pai pecou. Mas a tua palavra diz que foi para que se manifestasse a sua glória. A minha oração essa noite é: manifesta a tua glória, Senhor. Senhor, deixa nós experimentarmos um pouquinho da tua glória. Falamos aqui tanto de milagre, Deus, nós queremos viver isso. O teu povo precisa experimentar coisas que nunca experimentou, Deus. O teu povo está sendo levado de movimento em movimento, Deus. Mas o teu povo precisa ver milagres, prodígios e maravilhas acontecendo no meio do povo. Faz alguma coisa nessa noite, Senhor. Pessoas que entraram aqui enfermas, Pai, eu oro, Deus, para que sejam curadas, meu Pai. Tumores espalhados pelo corpo, Deus, eu clamo para que sejam arrancados pelo poder do nome de Jesus. Nódulos no seio, Deus. Nódulos no seio, Deus. Eu oro nesta noite para que seja arrancado pelo poder do nome de Jesus, Pai. Visita a tua igreja, Deus. Ela não é minha, ela é tua, Deus. Visita a tua igreja, Deus, e toca nas pessoas que necessitam de um toque. Problema na tireoide, Deus, toca agora, eu te peço pelo poder do nome de Jesus. Toca na tireoide agora, Deus, em nome de Jesus. Dores nas articulações, dores fortes nas articulações, eu peço agora, Deus, toca agora, eu te peço em nome de Jesus, Pai, e arranca toda a dor. Xanderambaraba xarebando robás, querebando roba e ele manda rabás. Toca na tua igreja nessa noite, Jesus. Deixa eles terem uma experiência genuína contigo, Pai. Pessoas que não podiam engravidar, Deus. Mulheres, Deus, que não podiam engravidar. Eu oro esta noite, Pai,
Faz de novo, Jesus, no nosso meio. Pessoas que entraram aqui, Deus, com alguma enfermidade. Faz um milagre, Jesus. O teu povo precisa ver a manifestação dos teus dons. A tua igreja está muito incrédula, Senhor. A tua igreja crê, mas não acredita, Pai. A tua igreja enxerga, mas não vê, Pai. É a tua glória, Deus, não é a nossa. Manifesta o teu poder, Senhor, nesses dias, Pai. Toca de uma forma diferente, Deus, os seus filhos nessa noite. Queremos viver isso, Senhor. Nós queremos viver isso, Senhor. Nós vamos nos despedir como igreja, mas nunca da presença do Senhor. A minha oração é que você saia daqui e vá para a tua casa. Que a mesma busca que você tem nesse lugar, você tenha na tua casa. Que você faça da tua casa o teu lugar de encontro com o Senhor. Pai, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, Pai. Eu creio firmemente que tu tens um propósito. Temos a melhor semana das nossas vidas, Deus. Mas acima de tudo, Senhor, faz em nós. Faz em nós, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quarta-feira, 6 horas, espero você aqui. Deus abençoe.